Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso podcast diário, a Catequese no seu dia. Eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e vamos continuar as nossas belas reflexões sobre o mês da Bíblia. Tua palavra está na beleza da flor. Tua palavra está na grandeza do amor. Tua palavra está na liberdade, na amizade. Tua palavra está. Hoje, dia 21/9, terça-feira, vamos refletir sobre a seguinte pergunta: que motivo extraordinário levou Deus a se fazer um de nós? O amor. Um amor tão grande que, por mais que nos esforcemos, não conseguimos entender. Esse amor comparado ao amor de uma mãe por seu filhinho recém-nascido. É o amor extremo que chegou ao ponto de o Filho de Deus morrer na cruz. Nada a não ser o amor explica tal doação. Somente o amor é capaz de tamanho feito. E assim, Deus enviando seu Filho, com muito amor, ele se entregou por cada um de nós. E como nos diz aqui esta reflexão, por mais que você se esforce, nós nunca iremos conseguir entender esse amor tão grande, um amor de Pai tão profundo por todos nós. Por isso devemos ser cada vez mais filhos obedientes aos mandamentos que o Senhor deixou. Amar o próximo como a ti mesmo. O amor tem um poder magnífico de curar, de perdoar, de transformar. Quando amamos muito uma pessoa, nós somos capazes de dar a nossa vida por ela. Porque o nosso amor é tão grande, mas tão grande, que não existe barreiras que impeça desse amor fluir e cada vez mais aumentar. Todos nós, em nossa vida, temos muitas pessoas a qual dedicamos o nosso amor. Estamos sempre cuidando, protegendo, e se algo acontece com essa pessoa que amamos, nós também sentimos as mesmas dores, compartilhando dos mesmos sentimentos. O amor é algo que não se explica, apenas se sente, numa intensidade que não tem medida. Por isso, ame sempre, pois o amor salva vidas. O amor deve sempre prevalecer. E para nos ajudar a entender melhor as nossas reflexões neste mês de setembro, falando sobre a Bíblia Sagrada, nós vamos entender um pouco sobre os sentidos espirituais da Palavra de Deus. Explicando sobre a semente que é a própria Palavra de Deus, Jesus, no capítulo 4 do Evangelho segundo Marcos, dá duas informações esclarecedoras. A primeira é que a semente, que é a palavra, é sempre a mesma e distribuída igualmente, colocando o seu entendimento e a salvação ao alcance de todos. Na segunda, ele dá a entender que o terreno onde essa semente cai provoca toda a diferença na sua eficácia. Esse terreno é o interior do homem, a qual chamamos de coração do ser humano. Um coração pisado pelo excesso de informações do mundo não conseguiria fazer germinar a semente da santidade. Aquele coração duro como a rocha, pela autossuficiência, até receberá a mensagem do céu, mas não gerará mudança de vida. O coração cheio, com preocupações da vida, recebe a mensagem, a fará germinar, porém acabará estrangulando a vida de santidade, assim como o espinheiro sufoca as plantas que compartilham do seu terreno. Finalmente,
Os corações abertos à graça de Deus não só germinarão a santidade, eles também produzirão várias escalas diferentes de obras boas, ou seja, de frutos. Isso é uma constante da espiritualidade. Em linguagem teológica, podemos dizer que parte da vida espiritual sempre será ex operato. Terá sua eficácia própria, produzida pelo próprio Deus, e parte sempre será ex operato, em que o grau da eficácia da graça no sujeito também depende do seu preparo e disposição interior para recebê-la. Em um exemplo simples, pode dizer que se entrássemos na mesma fila de comunhão com Santa Teresa de Calcutá, receberíamos o mesmo Cristo que ela, com todo o seu corpo, sangue, alma e divindade. No entanto, o efeito desse sacramento em mim, em você e nela, seriam em graus completamente diferentes. Também, por causa disso, naquela mesma passagem, Jesus faz uma declaração que para alguns é obscura e chocante. A vós é revelado o mistério do reino de Deus, mas aos que são de fora, tudo se lhe propôs em parábolas. Desse modo, eles olham sem ver, escutam sem compreender, sem que se convertam e lhes sejam perdoados. E qual é o objetivo de se falar para não ser compreendido? Veja o que ele está dizendo, é que a disposição do coração dos maus, os que são de fora, é tão ruim que não permite nem mesmo a chegada da palavra, da semente ao coração. E ao mesmo tempo dá outro dado interessantíssimo. Existem sentidos ocultos na palavra de Deus, acessíveis somente para aqueles que têm uma vida espiritual elevada pela contemplação. Esses são aqueles que escutam o mesmo que os outros escutam, mas compreendem muito além do que foi dito. Assim, se os que não perseverarem na graça santificante irão ler e não entender nada. Os que são iniciantes compreenderão somente o nível superficial das palavras, sem penetrar nos seus sentidos mais elevado. O sentido espiritual das Escrituras. Hugo de São Vítor, em suas anotações prévias sobre as Escrituras e os autores sagrados, esclarece que toda a palavra de Deus pode ser interpretada segundo 3 modos de entendimento: histórico, alegórico ou moral. Tal visão, desenvolvida durante todo o primeiro milênio da Igreja Católica, é confirmada por Santo Tomás de Aquino. Na Suma Teologia, quando nos explica que em todas as ciências as palavras são portadoras de significação, mas a Escritura Sagrada tem como próprio que as mesmas coisas, significadas pelas palavras, significam algo por sua vez. A primeira significação, segundo a qual as palavras designam certas coisas, corresponde ao primeiro sentido, que é o sentido histórico-literal. A significação pela qual as coisas significadas pelas palavras designam ainda outras coisas é o chamado sentido espiritual, que está fundado no sentido literal e o pressupõe. Ou seja, trazendo para a passagem do Evangelho que vimos discorrendo até aqui, Santo Tomás está dizendo que a palavra semente significa ou corresponde aos diversos tipos de semente que vemos na natureza. Nisto consiste a relação entre palavras e realidade, que compõe a comunicação humana em semiótica, significante e significado. O sentido espiritual precisa estar adequado à realidade. Além disso, Santo Tomás também está dizendo que na Bíblia, como Jesus mesmo explicou nessa passagem, a semente não é somente o grão do fruto, mas tem outro significado, tem um sentido a mais, que neste caso é a própria palavra de Deus, seja escrita ou falada. Essa é a dupla divisão que o doutor Angélico faz, literal e espiritual. No sentido literal,
Uma semente é o grão do fruto que gerará outra planta. No sentido espiritual, é a palavra de Deus. Não é por capricho que ele condiciona o sentido espiritual a estar fundado ou pressuposto no sentido literal das coisas. Isto é, o sentido espiritual precisa estar adequado à realidade literal ou natural que vemos. Porque a semente é no mundo aquilo que germina e gera uma nova árvore. É tão apropriado entender a espiritualidade que a palavra de Deus é uma semente, porque gera uma vida nova. Ao ser sepultada no campo do coração, que como a terra pode ser fértil ou não. Podemos ir ainda mais adiante, seguindo Santo Agostinho, dizer que todo sentido espiritual encontrado nas Sagradas Escrituras, se for necessário à fé, isto é, se for ponto essencial para a crença ou vivência da fé, encontra-se também como sentido literal em alguma outra parte das próprias Escrituras. Desse modo, a Bíblia torna-se um conjunto sempre coeso entre história, realidade das coisas e espiritualidade. Por isso, querido irmão e querida irmã, não é apenas só ler as Sagradas Escrituras, mas é entender. É você compreender o que está sendo falado para você naquele momento. Quando nós estamos com a Bíblia na mão, nós estamos com o livro da liturgia diária, fazendo as nossas leituras, nossos momentos de oração, a leitura orante, naquele momento é Deus que fala com você através das palavras que estão ali, naquele livro sagrado. E não basta somente que eu leia só por ler, mas que eu entenda o que aquela leitura está dizendo para mim naquele momento. Assim como, ao iniciarmos esse artigo, falamos sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo Marcos, que fala da semente, podemos ver aqui dois sentidos. O literal da semente, como podemos imaginar na nossa mente, plantamos, regamos, cuidamos e ali nasce uma nova vida. Uma planta, uma árvore. E também trazendo para o sentido espiritual, onde Jesus cita esta parábola, quando plantamos a semente da palavra de Deus no nosso coração, que deve ser um campo, uma terra fértil, para que possa dar bons frutos. E esses frutos são os nossos testemunhos. São as palavras que nós pregamos aos nossos irmãos e irmãs. Por isso, nós devemos sempre ter esta compreensão do literal e do espiritual, para que possamos compreender na sua totalidade o que quer dizer aquela mensagem que acabamos de ouvir. Por isso, eu te convido a tirar um momento do seu dia para praticar a leitura orante. Nos nossos podcasts, tem ensinando como fazer uma leitura orante, como preparar esse momento. Pois não é só simplesmente pegar a Bíblia Sagrada, abrir em qualquer parte e começar a ler. Precisa de um trabalho espiritual, uma preparação primeiro, a intercessão do Espírito Santo, porque é algo sério, não brincadeira. Por isso devemos dedicar todo o nosso ser, a nossa fé, para estarmos sempre comungando dessa palavra que é a Bíblia Sagrada, desse livro tão importante na vida de um católico. Por isso, eu sempre peço a vocês que compartilhem conosco aquilo que está no seu coração quando você escuta o nosso podcast. E isso enriquece muito a nossa caminhada.
pois estamos trocando experiências. E no nosso podcast de ontem, segunda-feira, estávamos falando sobre evangelizar, que é um exercício de criatividade. E a nossa irmã Cecília Duarte sempre está conosco deixando a sua partilha, aonde ela nos diz assim: irmãos, vocês foram chamados para serem livres. Que essa liberdade, porém, não se torne desculpa para vocês viverem satisfazendo os instintos egoístas. Pelo contrário, disponha-se a serviço um dos outros através do amor. É para a liberdade que Cristo nos criou. Cada um tem a sua liberdade de fazer aquilo que bem entender da sua vida, mas que seja para praticar o bem, praticar o amor, fazer o bem ao seu próximo. E é essa mensagem que eu também vou compartilhar com você no final desse podcast. E ela também ressalta usar a criatividade como você através desse podcast. Deus te abençoe. Então ela menciona estes nossos podcasts como uma forma criativa de evangelizar. E assim é. Por isso, nós devemos ser cada vez mais atentos e criativos para fazer com que a palavra de Deus chegue a todos os lugares, assim como esse podcast faz. Muitas pessoas, diversos lugares, estão ouvindo agora esse podcast. E eu peço que Jesus possa visitar a sua casa, alimentar o seu espírito e aumentar a sua sede de comungar dessa palavra. E olha que interessante, enquanto ela ouvia o nosso podcast, ela também preparava a sua partilha, como ela compartilhou conosco Gálatas 5, versículo 13, e foi a mesma partilha que eu também deixei. Olha como é incrível a sintonia. Fantástico. Deixo a minha partilha para vocês. Faça como a Cecília Duarte, que está sempre compartilhando com a gente. Mandamos para ela um grande abraço. Deixa aí nos comentários. Eu quero ouvir de você. Eu quero ler a sua partilha. Porque tem muitos irmãos que precisam de palavras de conforto. E você tem que ser esse evangelizador. Você tem que ser essa semente que dá frutos do amor. Grande abraço para todos vocês. E olha, eu aguardo você para o nosso próximo encontro. E não se esqueça de deixar sua curtida, a sua partilha e compartilhe esse podcast para que mais pessoas possam estar nos ouvindo. Grande abraço.